Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. 7º ano, 2º capítulo. Capítulo 2. Empreendedorismo, trabalho e negócios, transformando o mundo ao nosso redor. Para muitos, o termo empreendedorismo já não é tão desconhecido assim. Para outros, esse assunto é novo, e por isso, podem surgir muitas dúvidas. No entanto, praticar o empreendedorismo é, na verdade, algo natural e constante que pode ser comum em diversas ações do dia a dia. Você, por exemplo, já se deparou com situações empreendedoras ao longo da vida, muitas delas de maneira consciente, outras de forma desapercebida. Nossos colegas Larissa, Luana, Paulo e Sérgio, que nos acompanham desde o 6º ano, vivenciaram várias experiências empreendedoras. Se você está chegando agora, não tem problema, é uma oportunidade de conhecê-los e descobrir o que eles empreenderam durante a jornada do 6º ano. Quem sabe você não se identifica com alguma dessas ações. Para início de conversa, somos agentes da transformação. Acredita-se que o empreendedor seja, nos dias de hoje, um importante agente de crescimento da economia de uma região. Pensar de forma empreendedora é refletir sobre determinadas ações e características socioeconômicas para melhorar o cotidiano. Assim, quem empreende é visto como uma pessoa criativa e decidida, que se propõe a realizar suas ações. Ser empreendedor significa ter um perfil que abrange comportamentos, atitudes, habilidades e competências específicas que vão contribuir para o sucesso pessoal e profissional. O mundo do trabalho e dos negócios, do qual faremos parte de forma mais ativa quando formos adultos, é um ambiente propício para a ação empreendedora porque está ligado às transformações que operamos na natureza e na sociedade. O trabalho e os negócios exercem um grande impacto social no mundo em que vivemos, e esse impacto pode ser positivo ou negativo. Por isso, vamos conhecer como funciona esse mundo e como participamos dele sim, mesmo sendo bem jovens, já fazemos parte desse universo para que possamos receber e proporcionar resultados positivos agora e no futuro. Discutindo o conteúdo. Transformar, produzir e trocar. Como vimos, ter um pensamento empreendedor pode despertar atitudes e comportamentos que visem ao crescimento pessoal e coletivo, tanto no meio social quanto no profissional. Não é obrigatório abrir uma empresa para ser empreendedor. É comum praticarmos ações empreendedoras em situações do cotidiano. Portanto, aprender mais sobre esse tema ajuda a refletir e despertar atitudes e comportamentos antes não observados no dia a dia. No futuro, é claro, você estará mais direcionado ao mercado profissional. Daí por diante, veremos que tais debates e discussões que ocorrerem neste momento serão importantes para tomar decisões certas e reagir da melhor forma quando surgirem as mais variadas adversidades. Mas qual é o conceito de trabalho e de negócio? Há diferenças entre esses termos. Se você respondeu sim, acertou. O conceito de trabalho, de uma maneira ampla, diz respeito a qualquer atividade de transformação, seja intelectual, criativa ou produtiva. O ponto de vista econômico é a base de sustentação de uma sociedade, uma vez que esse trabalho é ofertado àqueles que dele precisam e, em contrapartida, a pessoa recebe um valor em troca, que pode ser uma remuneração. Por meio dessa atividade, o cidadão conquista seu salário e dinamiza toda uma economia no ciclo de compra e venda dentro de um determinado espaço. É esse aspecto que abordaremos agora. Nesse sentido, podemos dizer que o trabalho é uma atividade desenvolvida por uma pessoa com o objetivo de obter sua subsistência, fornecendo suas habilidades e competências ao empregador, ou seja, aquele que necessita de seus serviços para o desenvolvimento de uma atividade mais complexa. O trabalho assalariado ganhou força com a Revolução Industrial, surgida na Inglaterra no século XVIII. Tal revolução marcou a substituição do trabalho artesanal pelo uso de máquinas. Para você entender melhor, vejamos como mercadorias eram produzidas antes dessa mudança. Na produção artesanal, o profissional artesão confecciona e tinha controle sobre todas as etapas da produção, escolhendo, até mesmo, a sua própria jornada de trabalho.
Esse artesão também tinha suas próprias ferramentas de trabalho e matérias-primas. Já na manufatura, ocorria a divisão do trabalho entre uma equipe. Cada funcionário realizava uma etapa do trabalho, sob o controle de dono da oficina, e era remunerado pelo que produzia. Em ambos os casos, os cidadãos realizavam suas atividades de forma manual, no caso do artesanato, produziam e, em seguida, comercializavam os bens produzidos, na manufatura, recebiam pelo número de peças produzidas. Como esse processo levava muito tempo, o rendimento médio por família era relativamente pequeno. Com a Revolução Industrial, a força de trabalho e a velocidade das máquinas modificaram toda uma estrutura social. Os burgueses, ou seja, os que detinham grande parte do dinheiro e poder, implantaram, em sua maioria, uma situação de trabalho exaustiva, cerca de 15 horas por dia para cada trabalhador. Ao longo dos séculos, essa estrutura foi sendo modificada por meio de diversos movimentos de trabalhadores que não aceitavam tal exploração da força de trabalho. Hoje em dia, podemos afirmar que muitas foram as conquistas dos trabalhadores. Já quando falamos em negócio, nos referimos ao ato de negociar, ou seja, firmar um acordo entre duas ou mais partes. É exatamente isso que ele proporciona: um negociante oferece um bem ou serviço para atender a necessidade de uma pessoa que paga essa oferta com um valor em dinheiro. Isso acontece porque ambos estão de acordo com as condições e se dispõem a realizar essa troca. Normalmente, para que os negócios funcionem, é preciso que uma ou mais pessoas trabalhem. Contratando mais pessoas para colaborar, o negociante pode aumentar a sua capacidade de atender aos seus clientes. É aqui que os conceitos de trabalho e negócio se encontram. Para que um negócio cresça, é preciso aumentar a força de trabalho, ou seja, o conjunto de profissionais que empregam sua capacidade produtiva e, em troca, recebem um salário. Por isso, é comum dizermos que negócios geram empregos e renda. Porém, os impactos de um negócio não se resumem à geração de emprego e renda. Para funcionar, um negócio utiliza matérias-primas e mão de obra, gera resíduos e promove movimentações no local onde é instalado. Isso pode trazer benefícios, mas também traz malefícios, dependendo de como for administrado. Por exemplo, se uma fábrica de sabonetes se instala em sua cidade, ela não só pode trazer novas oportunidades de emprego para a comunidade do entorno, como também pode gerar resíduos tóxicos que reduzem a qualidade de vida dessa população. Por outro lado, se ela se comporta de tratar os resíduos produzidos de forma responsável, então, seu impacto pode ser positivo. Isso significa que, além de cumprir as normas que regem seu negócio, pagar impostos, respeitar jornadas de trabalho, remunerar trabalhadores, etc., uma empresa também deve ter responsabilidade socioambiental, ou seja, buscar proporcionar impactos positivos em sua atuação na sociedade e no meio ambiente, pois, mais que cumprir as obrigações, é necessário que esses negócios firmem compromissos com a sociedade e o ambiente onde atuam, buscando trazer benefícios socioambientais. O termo negócio, por sua vez, se refere a uma empresa que é administrada por um ou mais pessoas. Os objetivos de seus donos são o de captar recursos e gerar bens e serviços. Tal implantação empresarial gera uma considerável circulação de dinheiro, dependendo do tamanho da empresa, proporcionando o lucro e a geração de empregos. Outro sentido que pode ser dado à palavra negócio é quando alguém tem uma grande ideia e a transforma em uma fonte de renda pessoal e familiar. Portanto, podemos considerar que um negócio é qualquer ação desempenhada por uma pessoa que tem como finalidade prestar serviços ou oferecer produtos, visando a obtenção de lucro. Conquistas dos trabalhadores no Brasil. 1932. Criação da Carteira de Trabalho. O documento garante o acesso aos principais direitos trabalhistas. 1940. Salário mínimo. Entrou em vigor em 1º de maio de 1940, quando foi estabelecida a primeira tabela de remuneração. 1946. Promulgada a Constituição de 1946. Estabelece o direito de greve e o repouso remunerado em domingos e feriados.
Também estende ao trabalhador rural direito à indenização e à estabilidade. 1966. Criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Formado por depósitos mensais da empresa na conta do colaborador, o FGTS protege financeiramente o trabalhador demitido sem justa causa. 1988. Criação da Constituição Cidadã. Reforça a legitimidade do poder normativo da Justiça do Trabalho, ampliando direitos como a licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade de 5 dias e a redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais. 1999. Inclusão. Direito à inclusão de pessoas com necessidades especiais ao mercado de trabalho. 2001. Criação da Lei do Dano Moral e do Assédio. Reforça a legitimidade de assegurar, por indenização, o trabalhador, caso ele sofra dano moral e assédio praticados pelo empregador. 2013. Início da Lei dos Empregados Domésticos. Com a Emenda Constitucional número 72/2013, os empregados domésticos conquistaram direitos concedidos aos demais trabalhadores, como jornada de trabalho de 44 horas semanais, pagamento de hora extra e FGTS.